Bíblia, meu irmão. Vamos ler os evangelhos juntos de coração. Aqui na ONTV 24 horas no ar. A palavra de Deus, esse ano juntos vamos alcançar. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Abra a Bíblia, meu irmão. Vamos ler os evangelhos juntos no coração. Aqui na ONTV 24 horas no ar. A palavra de Deus, esse ano juntos vamos alcançar. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Olá, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos à ONTV Brasil, 24 horas ligada em você, a sua emissora de TV na internet. ONTV, Organização das Nações para a Pregação da Palavra de Deus na TV através da internet. Esta é a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Hoje nós vamos encerrar o livro de Mateus com os capítulos 27 e 28, nesse último episódio do livro de Mateus. Então veja que nós chegamos no clímax, do Evangelho de Mateus, o ponto mais profundo e mais glorioso da história, que é a crucificação e a ressurreição, a grande comissão de Cristo. Aqui não vemos apenas fatos históricos, mas o centro da fé cristã, o Cordeiro que foi morto, mas que ressuscitou em poder e que nos envia ao mundo com uma missão eterna, meus irmãos. No capítulo 27 do livro de Mateus, Jesus é entregue a Pilatos, é zombado, açoitado, levado à cruz. E ele carrega a coroa de espinhos, e é crucificado entre ladrões. O véu do templo se rasga, a terra treme e até o centurião declara: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Em Mateus 28, no primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria encontram o sepulcro vazio. E o anjo anuncia: ele não está aqui porque ressuscitou. E Jesus aparece aos discípulos, confirma a vitória da vida sobre a morte e encerra dando a grande comissão. Qual é? Ide, fazei discípulos de todas as nações, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, meus irmãos. Então, nestes capítulos, nós observamos três grandes verdades espirituais muito importantes. Na cruz, Jesus levou o peso do nosso pecado, aquilo que era nossa culpa foi colocado sobre ele, e por isso hoje temos acesso direto ao Pai. Na ressurreição, Cristo derrota a morte,
não há tumba capaz de prender o Salvador e não há situação capaz de prender aquele que está em Cristo. E a terceira grande verdade espiritual é exatamente na grande comissão que Jesus nos envia, não é mesmo? Não é um chamado apenas para pregadores ou missionários, mas para todos nós, no trabalho, na família. Somos portadores da esperança do Cristo vivo. A cruz mostra o amor de Deus, a ressurreição mostra o poder de Deus e a comissão mostra a confiança de Deus em nós como cooperadores da sua obra. Ok, meus irmãos? Abra sua Bíblia no capítulo 27 do livro de Mateus. Hoje encerramos o livro de Mateus, nos capítulos 27 e 28. Agora vamos ler então o capítulo 27. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem, e amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. E então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje como Campo de Sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Jesus estava em pé ante o governador e este o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? E respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? E Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isso a admirar-se grandemente o governador. Por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem, e naquela ocasião tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. E, estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia, por inveja, o tinham entregado. E, estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. E replicou-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam eles. E qual mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguiria, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o
pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e, ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E, cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes, e em seguida o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um cireneu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e, assentados ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo: Ó tu, que destróis o santuário em 3 dias e o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar? É rei de Israel, desça da cruz, e creremos nele? Confiou em Deus, pois venha livrar agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora 6ª até a 9ª hora, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da 9ª hora, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isso disseram: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: Verdadeiramente este era filho de Deus. E estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimaté, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus, e então Pilatos mandou que ele fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha, e, rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: Depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: Aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer.
Indo eles, montaram guarda aos sepulcros, selando a pedra e deixando ali a escolta. Capítulo 28 e último, meus irmãos, do livro de Mateus, diz o seguinte: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, e como vos digo. E, retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar os meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. E indo elas, eis que alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos a vos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, meus irmãos? Então, foram os últimos capítulos do livro de Mateus. Nós, no próximo episódio, estaremos começando o livro de Marcos. Se você ainda não começou a ler a Bíblia conosco, tome essa iniciativa, meu irmão. Será só bênção na sua vida. Veja que hoje estas palavras, esta palavra que nós lemos, ela ecoa em nossos corações. O Cristo que morreu, ele também ressuscitou. E o Cristo que ressuscitou também nos enviou. Por isso estamos aqui. Não viva como quem está preso ao sábado de silêncio. Viva como quem já experimentou o domingo da ressurreição. Não aceite as pedras que o inimigo tenta colocar diante da sua vida, porque Jesus já removeu a maior de todas. A grande comissão não é um peso, mas sim um privilégio. Não estamos sozinhos, ele prometeu estar conosco até o fim dos tempos. A cruz te libertou, a ressurreição te levantou e a comissão te enviou. Viva como embaixador de um rei vivo e eterno. Amém, meus irmãos? Como é bom nós podermos estar juntos, né? Em comunhão com os irmãos e com o nosso Deus, na leitura das Escrituras Sagradas do nosso Senhor. Graça e paz a todos e até a próxima! Abra a Bíblia, meu irmão. Vamos ver os evangelhos juntos de coração. Aqui não te vi 24 horas no ar. A palavra de Deus, esse ano juntos vamos alcançar o propósito
no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Abra a Bíblia, meu irmão. Vamos ler os evangelhos juntos no coração. Aqui na Onde Vi, 24 horas no ar, a palavra de Deus. Esse ano juntos vamos alcançar. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus.